Boa noite a todos. É mais uma vez um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Ou bom dia, boa tarde para quem me vê ou para quem me escuta. Muita gente acaba me escutando não só ao vivo, mas também na gravação. Lembrando que a TV Chico Xavier é TV e rádio. Às vezes eu recebo uma mensagem dizendo: Nelson, eu te escuto lá indo para o trabalho, eu te escuto cozinhando. Então, para você que me escuta ou para você que me vê, bom dia, boa tarde ou boa noite. É sempre uma alegria, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais esse encontro com o Nelson Tavares. Lembrando que esse encontro com o Nelson Tavares, essa busca nossa em conjunto, para nós buscarmos nos encontrar, encontrar a nossa evolução espiritual, encontrar a nós mesmos, para a gente trabalhar lá dentro, lá no fundo, e buscar essa evolução, buscar esse crescimento. Essa é a ideia do encontro com o Nelson Tavares. E antes de iniciar, eu vou convidar todos também, quem quiser acompanhar os outros encontros, aí no YouTube da TV Chico Xavier, tem lá uma playlist que você pode acompanhar já os encontros passados. Lembrando que a gente está aqui às quintas-feiras, horário do Brasil às 19 horas, horário de Portugal às 23 horas, todas as quintas de 2 em 2 semanas. Tá bom? E também quem quiser me acompanhar nas minhas mídias, procura aí no YouTube, Nelson Tavares, bota no filtro canal, tem lá no Facebook também, no Instagram, tem outras palestras, tem um estudo que eu faço semanal, de psicologia do livro do Hamed, Renovando Atitudes, são todos bem-vindos. Mas vamos lá, vamos iniciar. O tema de hoje é problemas à vista. E eu pergunto para vocês, será que a gente vive antecipando problemas na vida? Interrogação. Será que a gente vive com medo? Como é que será que a gente se relaciona nos nossos problemas, nas nossas vidas, que todos nós temos? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje, sobre problemas, como é que a gente antecipa ou não esses problemas ao nosso redor. Mas antes de iniciar, eu vou convidar todos a fazer uma oração para a gente se desconectar um pouco das questões mundanas e tentar focar, se concentrar aqui o máximo para a gente, em conjunto, buscar o aprendizado, o conhecimento, através da palavra do Cristo, que é o que nós buscamos aqui. Então convido todos a fechar os olhos junto comigo, agradecendo a Deus Pai primeiramente, agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado, espiritualidade, por essa oportunidade de reflexão, de trabalho, que possamos aqui olhar um pouco mais para nós, buscando esse sentido da vida, essa evolução espiritual que todos nós iremos alcançar mais cedo ou mais tarde, e que possamos assim colocar a mão no trabalho, na luta, através do nosso desenvolvimento pessoal. Que possamos aqui iniciar mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar? Começar com uma pergunta para vocês aqui. Tá com problema na vida? Tem dificuldades? Bem-vindo ao clube. É sempre bom lembrar que é utopia, e repito, é utopia acreditar nesse mundo de ilusão que não vai haver problemas, que vai ser tudo bonito, lindo e maravilhoso, e que o fulano lá, esse não tem problema, só eu que tenho problema. Quem dera eu ser que nem aquele tal, aquela tal, que aquilo sim que é uma pessoa que não tem problema nenhum na vida. Todo mundo tem problema. O mundo de prova e expiação, o que late da espiritualidade encarnada aqui, nós, tá? Lembrando que a maioria aqui vibra no mal, com muito orgulho, com muito egoísmo, com muitas mazelas humanas, que são o egoísmo e o orgulho. Resumindo, é muito choro, é muito ranger de dente, é muita turbulência, é um mar revolto. E não é o Nelson que está dizendo isso. Está lá no Evangelho. Faz parte da característica desse mundo e dos espíritos aqui encarnados, ou seja, nós, vivermos com tamanha dificuldade. Tamanha dificuldade quer dizer o quê? Quer dizer problema.
No dia a dia, na hora do vamos ver, como é que isso se traduz? Se traduz esses conflitos que a gente tem, conflitos entre nós, encarnados, conflitos entre encarnados e desencarnados, com a lei da reencarnação, mas a gente arruma às vezes um probleminha, um barulho com alguém, e o camarada desencarnou, mas aí ele vem aqui, através de uma obsessão às vezes, querer cobrar com juros e correção aquilo que ele sofreu. Não só, a gente tem problema conosco mesmo, com tantas questões mal resolvidas ainda, com tantos conflitos internos, que às vezes esses problemas abrangem de uma forma tão generalizada que fogem até ao nosso controle. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje, porque faz parte, ok? É importante lembrar, você que me escuta, você que me vê, não é o único que tem problema. Todos nós temos, e não vamos entrar em utopia acreditando que a vida feliz, atenção, nesse mundo de provas e expiações, nesse momento evolutivo, ok? Chegaremos um dia, sem dúvida alguma, mas não vai ser agora, não vai ser nessa encarnação, desculpa dizer isso para vocês, mas chegaremos sim um dia no mundo, nos mundos felizes, onde essas questões que hoje são problemas para nós, não mais existirão. Mas, por enquanto, elas existem. Por quê? Porque elas têm que existir. Porque elas fazem parte desse processo de provações, de expiações que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com a nossa família, no relacionamento com o nosso trabalho, com o nosso vizinho, conosco mesmo ainda. E assim, aos pouquinhos, a gente vai crescendo, evoluindo e deixando para trás esses tais problemas. Ok, então a gente já sabe que isso aqui não é um mundo feliz, que esse cenário aqui ao entorno de nós não é muito legal, tá ok, a gente sabe disso. Mas a questão é, isso que eu quero trazer aqui para a gente pensar em conjunto, eu acredito que é isso que a doutrina espírita nos traz de acréscimo, é como nós podemos assim ser felizes, evitando e enfrentando, eu sublinhei isso, evitando e enfrentando os tais problemas da vida. E por que eu falei enfrentando e evitando? Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre enfrentamento, tá? Que essa é uma parte muito interessante, o enfrentamento, mas depois a gente vai falar sobre evitar. O enfrentamento é quando a gente transforma a palavra problema em desafio. Quando a gente passa a enxergar os problemas que a vida nos apresenta como desafios a serem superados, como oportunidades de crescimento, oportunidades de trabalho, oportunidades de espiar o que nós necessitamos espiar por um desvio nosso em algum deslize no passado, ou quando a gente vai ter esse desafio para provar aquilo que hoje nós já temos condições para passar nessa aprovação, porque se essa prova vem, é porque a gente tem condição de passar por elas, ou esse problema que está aparecendo na nossa frente. A gente tem sim capacidade desse enfrentamento direto, e aí é no momento que a gente encara essas provas e expiações de frente, com atitude, sem medo, com confiança. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: problemas são testes de aprendizagem moral. Se questiona aí esse problema que aparece na sua vida, se de alguma forma não pode ser encarado como um teste de aprendizagem moral para você nesse processo evolutivo. Porque é para isso que vem. Então, esse processo do enfrentamento, que nós temos a opção de enfrentar esses tais problemas, podemos analisar sobre outra ótica. Não é um problema, mas talvez seja um desafio. E quando a gente encara a palavra desafio, é diferente. Porque a nossa predisposição quando é um problema, a gente já bota a mão na cabeça, senta e fala: ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Se paralisa, se estaciona e é um problemão. Agora, quando é um desafio, parece que nos instiga a ultrapassar, a vencer. A gente está mais determinado, está mais confiante, está mais ativo ou proativo para ultrapassar essa questão. Então vamos lá. Se veio esse tal problema,
é para o nosso crescimento. E a gente tem sim condição, ok. Condição de quê? De fazer o nosso melhor. Ok? Às vezes o problema não consegue ser equacionado, a gente não consegue ultrapassar. Mas desde que a gente faça o nosso melhor, que a gente dê o melhor de nós para ultrapassar ou para tentar, é aquele momento que a gente faz o seguinte: está entregue na mão do Pai. Porque a gente fez tudo que poderia ser feito. E a gente entrega na mão de Deus. Porque dentro da nossa capacidade, do nosso conhecimento, aquilo que a gente tentou, as nossas tentativas, é esse o momento que a gente faz tudo e dorme com a cabeça tranquila no travesseiro. Porque, sim, dentro das minhas possibilidades eu fiz tudo, então não tem mais nada o que fazer. Agora, se tem alguma coisa para fazer, vai lá e faz. Enfrenta. Atenção, estou falando isso tudo muito genericamente, porque não dá para a gente colocar aqui o problema de cada um. Que cada um tem o seu sapato que aperta. Às vezes aperta no dedinho, às vezes aperta no calcanhar, às vezes aperta na planta do pé. Mas todos nós temos algum tipo de problema. E essa reflexão que eu estou fazendo aqui, estou tentando trazer exatamente para a gente pegar essa reflexão e colocar ou aplicar nos nossos questionamentos internos, nos nossos problemas atuais e os futuros que virão. Porque não vai acabar. Não vai acabar. É como eu digo, não vamos sair dessa utopia. Vamos encarar as coisas de frente verdadeiramente como elas são. Esse enfrentamento é necessário para esse processo de amadurecimento, de emancipação espiritual, que todos nós necessitamos, e estou frisando, necessitamos fazer. Porque a gente vai fazer de uma maneira ou de outra. É aquela história, quando não é no amor, é na dor. Então, que tenhamos nós a predisposição, sermos proativos para encarar de frente essa questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei enfrentamento e falei evitando também. Então vamos falar um pouco sobre evitando. Aí que começa a questão mais complexa que a gente vai tratar bastante aqui nessa noite de hoje, que é o seguinte: tem muito problema que a gente pode evitar, não é verdade? Tem muito problema que a gente pode evitar, mas mesmo assim, às vezes parece que a gente gosta de um probleminha, sabe? Ou já está tão habituado nesses problemas da vida, e parece que a gente arruma problema onde não tem problema, e dificulta mais ainda a vida, que por si só já tem a sua carga, já está lá no planejamento reencarnatório, você tem várias provas para passar, ou você tem que espiar algumas questões, então já está marcado ali, não precisa arrumar mais problemas, gente. Joana de Ângeles fala muito sobre o sofrimento voluntário, ou melhor, os problemas voluntários que a gente arruma. Quantas vezes a gente se mete em questões, em problemáticas que são completamente desnecessárias. E aí essa pergunta, o quanto que verdadeiramente a gente não se voluntaria para arrumar problema alheio, se metendo no problema dos outros, ou comprando barulhos e problemas que não são necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução, gastando uma energia, às vezes demasiada, sem a menor necessidade, porque não precisa, mas parece que a gente gosta. E quando a gente não tem problema nenhum, às vezes a gente pensa assim: ah, deve ter alguma coisa errada, porque amanhã vai acontecer alguma coisa, não é possível essa calmaria na minha vida. Tem muita gente que é assim, né? Às vezes somos nós mesmos. Tenta se reconhecer, sabe o que eu estou falando? Às vezes a gente vive habituado nessa questão de problema, mas vou falar para vocês, problema atrai problema. E aí, vamos trazer o questionamento: qual é a nossa vibração do nosso dia a dia? Será que a gente vibra no problema ou vibra na solução? Vibra no positivo ou vibra no negativo? Sabe aquela preocupação que a gente tem? Sabe? Preocupação é o seguinte, a palavra quer dizer preocupar. Então a gente se preocupa ou se ocupa previamente com questões que às vezes nem acontecem. É quando a gente, hoje, sai desse momento do aqui e do agora e nos joga lá para frente.
A preocupação nos isola lá para o futuro, para aquele momento, e a gente fica imaginando, e fica imaginando que aquilo pode acontecer dessa maneira, em todos os detalhes, e muitas vezes nem acontece. Não é verdade? Você se reconhece? Se reconhece ou não? Lembra aí quantas vezes a gente ficou preocupado com alguma coisa, quantas vezes a gente perdeu noite de sono e nada aconteceu. E você ficou pensando que aquilo ia acontecer. Sabe como é que é? Às vezes a gente desperdiça muito tempo e muita energia nesse futuro que foge às nossas mãos. Aliás, a gente gasta muito tempo, muita energia com o futuro e também com o passado. Com o futuro se preocupando e com o passado vivendo de lembranças. Mas sabe qual é o importante? O importante é hoje, é esse momento, é aqui e agora. Passado ficou no passado, a história. O futuro vai acontecer ou não. Claro que tem de haver um planejamento, uma previdência. Se der tempo mais à frente, a gente vai falar sobre previdência. Mas é diferente de preocupação. Tenhamos atenção a isso. É claro que é normal alguma ansiedade, alguma expectativa com um evento futuro. Mais ou menos é natural a gente se envolver e de alguma forma estar preocupado. Agora, vamos ter uma atenção aqui. Se isso já virou uma sistemática, já virou um hábito, se já tira o teu sono, se já passa grande parte do dia pensando, se conectando com esse tal problema, com essa tal preocupação, aí é que a gente tem que ter atenção. Principalmente ao que foge ao nosso controle. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ilustrar, que são aqueles exemplos clássicos que no popular a gente diz assim: aceita que dói menos, porque são aqueles fatos que a gente não pode modificar. Vou dar alguns exemplos aqui só para pontuar, tá? Doença dos outros é um. Já vou falar ponto a ponto. A alegria dos nossos filhos ou dos nossos parentes, aquele que nós amamos. O amor do outro conosco, o amor do outro para nós. O julgamento alheio, o desencarne de parentes ou pessoas queridas. Por exemplo, essas são questões que fogem ao nosso controle. Vamos uma a uma, porque a gente tem tempo? Vamos lá. Doença dos outros é o seguinte: vamos fazer o nosso papel, vamos ajudar como podemos, entregar na mão do Pai, fazer o nosso papel, porque se a gente se preocupar mais, ou se a gente se preocupar menos, aquele que a gente ama, o nosso amigo, nosso companheiro, nosso marido, nossa esposa, quem quer que seja, não vai ficar melhor ou pior pura e simplesmente por causa do nosso esforço. A gente vai se esforçar e dar o nosso melhor, mas não por causa da nossa preocupação. Desculpa, é isso que eu queria dizer. Não por causa da nossa preocupação. Porque a nossa preocupação, de alguma forma, vai estar prejudicando a nós mesmos e, às vezes, até esse próximo também. Essa pessoa doente que necessita de vibrações, de boas orações, precisa de médico, precisa de uma intervenção, enfim. Estou aqui generalizando. Mas a doença do outro foge ao nosso controle, lembremos. Próximo. A alegria dos filhos, isso é uma coisa que toca muitos, principalmente as mães, muitos pais em geral. E aí eu digo o seguinte: o papel de educador é dar o melhor de si. Lembremos, esse nosso filho é um espírito que está sob a nossa guarda, sob a nossa tutela, mas esse espírito tem a sua história. Então a gente vai dar também o nosso melhor, e também, mais uma vez, entregar na mão de Deus. Porque está mais preocupado ou menos preocupado, claro que ele merece atenção. Às vezes um filho vai necessitar de maior atenção, não preocupação, olha a diferença, do que um outro filho. Porque um filho é mais tranquilo, o outro é mais problemático, o outro tem mais tendências, mais questões, precisa de mais atenção. E, de certa forma, até a gente pode colocar uma preocupação, mas uma preocupação dentro de um controle aonde nós podemos ajudar ele, mas sem perder o sono, sem passar uma vida inteira
só focado na felicidade, na alegria desse filho, no desenvolvimento desse espírito que está sob a nossa guarda e a nossa tutela. Vamos continuando. Amor dos outros sobre nós. Aí vem aquela questão que bate muito as pessoas, que é: será que ele me ama? Será que ela me ama? A questão é o seguinte: sejamos nós mesmos. Não vamos tentar agradar ninguém por causa de carência nossa, para tentar se sentir amado do outro, porque o outro vai nos amar se ele quiser, o sentimento é dele. Se ele não nos amar, tem quem ame. O sentimento do próximo a gente não pode controlar. Lembremos, todos esses pontos que eu estou falando é quando foge ao nosso controle. E às vezes a gente se preocupa por certas questões e se foge ao nosso controle não tem nada que a gente pode fazer. Vamos fazer por nós. No relacionamento com o próximo é necessário, é importante, mas vamos estabelecer limites de barreiras nesse entendimento para quê? Para não fazer mal ao outro e não fazer mal a nós mesmos. Mais um, julgamento alheio. Esse eu acabo falando muito. A psicologia espírita fala muito sobre isso. Todo mundo tem a sua opinião. Num mundo como esse, que infelizmente é o mundo dos julgadores, é o mundo do julgamento, todo mundo julga todo mundo, mas não sejamos nós a julgar o próximo, mas o próximo vai nos julgar. E o que a gente vai fazer com isso? Nada. Vai ter sempre alguém que vai nos amar, que vai achar a gente o máximo, super legal, gente boa, poxa, adoro ela, gosto muito dele, ele é sensacional, é muito gente boa, é muito legal, e vai ter alguém que não vai gostar da gente, que vai falar mal da gente, que vai falar mal nas costas, que vai fazer cara feia, que vai enviar vibrações negativas. Então o julgamento alheio vai acontecer, e sabe o que a gente pode fazer enquanto isso? Nada. Por mais que a gente se esforce para tentar agradar e estar bem na fotografia, e ser amado por tudo e por todos, isso não vai acontecer. Aquela frase clássica, que a gente esquece isso, mas nem Jesus agradou a todos. Tanto que ele foi parar numa cruz, na verdade, perseguido. Por que isso? Porque não dá para agradar a todos. Se o modelo de perfeição, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, não conseguiu agradar, quem somos nós, na fila do pão, para tentar ser amado por todo mundo e não ser julgado? Vamos ser julgados. O julgamento alheio acontece, infelizmente, e foge ao nosso controle. Mais um que eu falei: desencarne de parentes e pessoas queridas. Esse então toca muita gente e é muito complicado, e na doutrina espírita a gente aborda isso com muita clareza, com muito entendimento, até porque muitos de nós chegamos aqui num processo de muita dor, de muita dificuldade. Então esse é um entendimento mais profundo ainda, que a gente tem que falar com muito carinho, com muito cuidado. Quando for o momento do fulano, dessa pessoa que a gente ama desencarnar, é o momento dela. Por mais triste que seja, por mais doloroso que seja, a gente não está aqui para diminuir a dor de ninguém. O processo do luto, do sofrimento, é muito difícil, é muito complicado, mais ou menos complicado, mas normalmente é complicado. Então o que a gente pode fazer? A gente pode orar para ele seguir o caminho dele, e que a gente possa também restabelecer o nosso controle, a nossa harmonia, para também seguir o nosso caminho, seguir a nossa vida, porque é necessário. Por mais doloroso que seja, por mais duro que seja, foge ao nosso controle. São esses problemas que fogem ao nosso controle. Então ele ou ela cumpriu o que tinha que cumprir aqui. Não foi por um acaso. Eu sei que é doído, eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil, mas é assim que é, infelizmente. E aí o que a gente pode fazer? É orar por ele, vibrar positivamente, que ele ou ela possa seguir o caminho dele ou dela, e que nós também que a gente possa conseguir seguir o nosso caminho também com tranquilidade. Ok? Resumindo tudo isso, quando a gente não equaciona essas questões todas, normalmente, não só isso, tá? Eu peguei esses como exemplo,
Mas não só isso, muito além. Quando a gente não consegue equacionar, normalmente a gente tem alguns desdobramentos negativos, que eu vou situar aqui, só para ver se a gente se identifica com esse processo e nos reconhecer e ver como é que a gente pode trabalhar isso para melhor. Número 1, insônia. Insônia não são só aquelas noites em claro que a gente passa. Às vezes a gente acorda ali 3, 4 horas da manhã com a cabeça a mil e não consegue dormir, porque a gente está preocupado com aquela questão. Às vezes o corpo está cansado, mas a gente não consegue relaxar e a mente fica preocupado com o dia seguinte, o que vai acontecer no trabalho, com aquele meu parente, com aquela questão, com minha namorada, com o meu marido, com o nosso entorno, com o nosso redor. Como é que a gente se relaciona com esses problemas, com essas questões, através da preocupação maior ou menor na nossa vida? Mais uma, angústia. Sabe aquele medo que a gente fica às vezes, muitas vezes, já aconteceu o pior, que a gente fica ansioso, a gente fica ansiosa, que tem aquela sensação que parece que está apertando o nosso peito, sabe? Aquela angústia, aquele medo. Como é que nós nos relacionamos com esse efeito físico, que a gente já está falando já de sentimentos, de literalmente esse aperto no peito? A gente literalmente sente um aperto no peito, não é psicológico, ok? É através do psicológico que já vai, de alguma forma, equacionando, somatizando no nosso organismo físico. Isso acontece, sim, é verdade. Que estejamos atentos para esse processo de desequilíbrio emocional, desse desgaste, principalmente quando a gente fica com aquele sentimento quase de acabado, drenado, a nossa energia, aquela sensação de exausto, eu já não aguento mais. Quando a gente está nesse processo de preocupação em excesso e vive gastando essa tal energia, vivenciando esse tal problema. Às vezes o problema está lá daqui a 2, 3, 5 anos, mas a gente hoje, essa noite, não consegue dormir, tem que tomar um remédio. Porque sem remédio eu não consigo dormir. Vocês sabem o que eu estou falando? Não sei quem está me escutando, mas isso é super normal, isso é super natural. Infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque de alguma forma isso demonstra o nosso desequilíbrio, a nossa desarmonia. A busca aqui, esse processo desse nosso encontro com o Nelson Tavares, como eu falei no início, é nós nos encontrarmos, é nós que possamos assim encontrar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Como, Nelson? Não é através do remédio, não é através da preocupação, não é através da angústia, não é através da insônia que a gente vai conseguir. É através de um trabalho interno, é através de um burilamento pessoal, de um autoconhecimento, de rever valores, de rever condutas, que aos pouquinhos a gente vai substituindo os nossos problemas de hoje, os nossos conflitos, as nossas questões, por virtudes. E aí esse problema fica no passado, já não é mais problema. Pergunta para vocês: qual é o foco na nossa vida? Isso é muito importante nesse questionamento de problemas que vivem ao nosso redor, que nos rodeiam. Vamos lá. Normalmente, a gente tem uma tendênciazinha a focar mais no negativo do que no positivo. Vamos observar? Vamos lá, vou dar um exemplozinho aqui. Normalmente é assim, tem 1000 coisas boas acontecendo na minha vida, mas basta uma coisinha ruim só para acabar com o meu dia. Vou dar um exemplo para vocês. Saí para o trabalho, muito bem. Aí na volta ou na ida, peguei um baita trânsito, aquele trânsito que me tirou do sério, nossa, fiquei mal. Chego em casa, me perguntam assim: como é que foi seu dia? Nossa, meu dia foi horrível. Você não acredita no trânsito que eu peguei. E aí eu trago aquele questionamento: quantas coisas boas, as 1000, passaram desapercebidas, porque a gente não dá valor, porque a gente não reconhece,
porque a gente não foca nas coisas positivas, mas uma coisa aconteceu de negativa, foi um problema, sem dúvida nenhuma. Não estou passando pano aqui, mas quanta importância a gente dá para os aspectos negativos que acontecem na nossa vida e sobrevalorizamos de tal maneira que uma coisa ruim às vezes acaba com o nosso dia. É um trânsito, é no trabalho, alguém que nos olha de cara feia. Ah, você não sabe, o fulano me olhou de cara feia hoje. Putz, acabou com o meu dia. Então, o fulano olhar para sua cara é o suficiente para acabar com o seu dia? Ou será que a gente não tem capacidade de reconhecer e olhar as coisas boas que estão ao nosso redor, que a gente não dá valor? E aí eu volto de novo à questão, qual é o nosso foco? A gente pode sim focar no positivo ou pode focar no negativo. Isso é uma interpretação pessoal. Isso é o foco pessoal que está nas nossas mãos. Isso é prática, é exercício. A maioria das vezes a gente só dá valor às coisas boas quando a gente perde. Vocês lembram aí, na época da pandemia, que ainda está a pandemia aí, tá? Mas naquela época do lockdown, eu não sei como é que foi no Brasil, mas eu posso dizer que em Portugal, que eu estava aqui em Portugal já, fechou tudo, um completo desespero, e qualquer brechinha de sol, qualquer metro quadrado, um espaço livre, onde estava todo mundo confinado, ninguém podia sair de casa, o pessoal olhava e dizia, poxa, que tempo bom era aquele que eu podia ir até a padaria comprar um pão e voltar. E agora não posso nem, mal posso jogar o lixo fora, não posso sair para fazer nada. E aí a gente passa a valorizar as coisas. Ou agora, através da guerra, quantos desdobramentos negativos estão acontecendo, e olha que eu não vou nem falar quem está sofrendo diretamente lá na guerra, perdendo a casa, perdendo a família, perdendo a vida, literalmente, fugindo do seu seio familiar, se desencontrando, o marido ficando lá, e a esposa com crianças. Eu não estou nem nessa esfera. Eu vou na esfera só como nos atinge aqui em Portugal, que provavelmente está atingindo também o Brasil, forte na questão da economia, dos valores subindo. E aí, há 2, 3 anos atrás, a gente reclamava, porque, não sei, o preço estava alto. Aí agora que subiu mais ainda, a gente reclama mais ainda. E pensa assim, poxa, a gente reclamava, mas era melhor aquela época, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje a gente tem uma grande dificuldade, ou não temos a capacidade suficiente para darmos valor às coisas boas na nossa vida. Infelizmente, a maior parte de nós é assim. E eu me incluo, tá? E eu me incluo. Só lembrando aqui para vocês, gente, deixa eu esclarecer uma coisa aqui que é importante. Quando todo orador espírita, eu posso falar por mim só, mas todo orador espírita que a gente trabalha com essas questões da vida, da alma, esses questionamentos, essas reflexões, antes de eu trazer aqui para vocês, eu trago para mim, porque de alguma forma faz sentido, de alguma forma me toca. Então, tudo isso que eu estou explanando para vocês aqui, toca o Nelson primeiro. Espero que quem esteja escutando, que eu sei que tem gente que me acompanha e gosta de mim, gosta das minhas palestras, do estudo que eu faço, que toque vocês também, porque essa é uma reflexão, que o intuito aqui é sempre a gente se observar, a gente se olhar e tentar identificar essas falhas, essas predisposições, essas questões ainda que a gente pode trabalhar para melhorar, para sermos mais felizes, para continuarmos evoluindo. A ideia aqui não é passar na prova de doutrina espírita para ir para o nosso lar. A ideia é para a gente ser mais feliz hoje, agora. Essa é a proposta da doutrina espírita. É esse o intuito dessas reflexões. Não é ir para o céu. Não é sofrer na carne para lá viver os dias de glória. Não é isso. É para a gente ter uma visão mais ampla e tentando assim equacionar as nossas questões, os nossos problemas hoje, que sim fazem parte, sim são difíceis. No futuro a gente vai olhar para trás e ver que o que é problema hoje não vai ser mais problemas, ok? Vou só abrir um parêntese. Lembra quando a gente brigou lá na creche,
sei lá, no jardim de infância, por causa de um carrinho, e saiu no tapa lá com um amiguinho, com a amiguinha, por causa da boneca, aquilo naquele momento era um problemão pra gente. E hoje a gente olha para trás e fala assim, nossa, poxa, eu saí na bolacha lá com a menina, com o garoto, por causa do carrinho, por causa da boneca. E a gente olha até com um olhar de compadecido, poxa vida, por quê? Porque a gente ultrapassou aquele problema. Mas hoje nós temos novos problemas, e assim a vida continua caminhando, assim a gente vai evoluindo. Então vamos ultrapassar essa barreira, essa pedra, esse momento de dificuldade que a gente tem hoje, porque amanhã vai aparecer o outro. Eu sei que às vezes é chato, é difícil entender, compreender, digerir esse processo, mas é assim que é. Vamos continuando aqui. Eu falei que se tivesse tempo eu ia conversar um pouco sobre previdência com vocês. Então eu quero fazer só uma diferenciação entre preocupação e previdência. Vamos lá. Previdência é o seguinte, quando a gente é precavido, quando a gente se prepara, quando a gente faz planos, tem metas, objetivos na vida, é super normal, aliás, é ótimo. É isso que nos motiva, os nossos planejamentos, mesmo na esfera material, tem os planejamentos materiais e tem os planejamentos espirituais também, tá, gente? Vamos lembrar que a gente é muito bom de fazer os nossos planos materiais, porque eu quero comprar o celular, porque eu quero viajar, porque eu quero trocar de casa, eu quero pagar a escola do meu filho, porque eu quero trocar de roupa, porque eu quero não sei o que, eu quero isso, eu quero aquilo, no aspecto material, muito bem, ótimo. E no aspecto espiritual? Será que a gente faz também uma listinha? Tem aí mentalmente uma listinha para objetivos a serem alcançados, metas a serem alcançadas também? Pensa sobre isso. Se não tem, eu recomendo que a gente faça, porque a gente está aqui na carne exatamente para evoluir enquanto espíritos. E são essas as metas mais importantes até do que as metas materiais. Não diminuindo as metas materiais, ok? Mas vamos lá. Então vamos falar sobre previdência primeiro. Então, previdência é isso que eu falei. É ótimo que a gente tenha, ser precavido, fazer planos, etc. Muito bem. Agora, tenhamos atenção, porque é uma linha muito tênue entre prudência, que não é preocupação, ok? Prudência é lógica, é bom senso. Agora, preocupação é irracional. Preocupação é aquela que paralisa o nosso hoje e a gente fica voltado lá para frente. E às vezes a gente passa uma vida inteira, passa uma encarnação inteira preocupados com alguma coisa, pensando no que poderia dar errado na minha vida. E a vida passa. E a gente passa preocupado com ela. Então, vamos focar no hoje, que esse é o mais importante, ok? Lembrando que problemas sempre vão existir. O que é problema para mim hoje não é problema para o outro, não é problema para você que me escuta, e vice-versa. E por que isso, Nelson? É porque nós temos vivências diferentes e pontos de vista diferentes. Então, nessa caminhada evolutiva, lembrando que nós éramos aqueles lá que brigávamos por causa do carrinho e por causa da boneca. E a gente, de alguma forma, já evoluiu. E hoje a gente já não briga mais por causa do carrinho e da boneca. A gente briga por outras coisas, não é verdade? Mas pronto, aquilo a gente já não briga mais. Só fazendo essa analogia, esse exemplo aqui. Mas agora, no estágio adulto, saindo do estágio infantil, o que me toca não te toca. E o que te toca não me toca. Porque a gente tem caminhadas diferentes, processos evolutivos diferentes. Estamos todos encarnados nesse planeta Terra, vivendo essa experiência em conjunto, mas a nossa evolução é individual. Tem gente aqui encarnado nesse mundo de prova e expiação, egoísta e orgulhoso, como 99,99999% dos encarnados aqui, ok? Nós, eu estou levantando o dedo aqui mais uma vez, mas tem gente aqui que está correndo a 400 km por hora e tem gente que mal consegue andar como uma tartaruga ou uma lesma. Aqui não é competição. Tá? Isso aqui não é uma corrida maluca. Cada um vai caminhando no seu momento, no seu estágio. Eu estou dizendo isso só para a gente entender que cada indivíduo tem o seu processo. E através desses problemas, desses desafios que vão acontecendo na nossa vida, trocando essa palavra, como eu falei há pouco, do enfrentamento no início da palestra, que a gente vai acelerando mais
ou recuando mais? Recuando não, desculpa, não acelerando tanto. Recuar a gente não recua nunca. A gente ou acelera mais ou acelera menos. Mas o acelerar ou não acelerar está nas nossas mãos. Não precisa olhar para o vizinho para ver se ele está andando mais rápido ou menos rápido. Olha para você. Olha para você e vê o quanto você pode caminhar mais rápido, mas não correndo. A caminhada que eu estou dizendo é uma caminhada firme, com a passada forte, duradoura, que a gente possa estabelecer essas bases com tranquilidade, e entender que nesse processo evolutivo, essa caminhada que a gente vai fazer é nossa, é individual e é sempre em direção ao alto. Todos nós chegaremos à perfeição como Jesus se encontra. Cada um no seu momento, cada um na sua velocidade. Ok? E aí vem uma questão que eu quero aqui falar e frisar para vocês, para ficar reflexão, que a gente já vai terminar daqui a pouquinho, que é o seguinte. Me pergunta assim, Nelson, mas então por que a gente sofre tanto nessa vida? Relacionado a problemas, tá? Vários tipos de sofrimento aqui que a gente pode abordar. Mas por que será que a gente sofre tanto ainda? O sofrimento não está no problema. O sofrimento está em como nós lidamos com esse problema. Vou repetir. O sofrimento não está no problema, mas sim de como nós lidamos com o problema. E é aí que está a questão. Não está lá fora, a questão está aí dentro. Porque o mesmo fato que pode ser problema para você, que você está arrancando o cabelo, está saindo fumaça pelas orelhas, talvez para o Nelson não é problema nenhum. E vice-versa. Talvez o que é problema para o Nelson hoje, eu estou aqui me esgoelando, com noite mal dormida, não estou me aguentando, mas para você, você já passou, já ultrapassou, você já tem isso, uma conquista. E como é que a gente pode trabalhar isso? Nesse relacionamento com o próximo, buscando ajuda. Talvez é o momento que eu posso ajudar você, amanhã é você que pode me ajudar, e vice-versa. A gente está aqui trabalhando em conjunto para evoluir em conjunto, porém o processo de crescimento, de evolução é individual. Lembremos disso, ok? Então, vamos olhar aí para dentro. É importante lembrar que nenhum problema está além das nossas capacidades. Às vezes a gente acha que está fora da nossa capacidade, mas não está. A vida vai sempre nos enviar, nos apresentar esses tais problemas, ou melhor, esses desafios, para que a gente possa resolver, para que a gente possa trabalhar. E aí vem algo muito importante que eu deixei aqui para o final, para falar sobre isso. Nesse processo todo de problema, desafio, nessas complicações todas na nossa vida, nessa dinâmica toda, nesses relacionamentos que a gente se envolve com os outros, conosco mesmo, todas essas confusões, é o seguinte, é o convite à fé, que a gente esquece tanto e tem tanta dificuldade ainda. É a fé raciocinada. Lembra da doutrina espírita que a gente fala sobre a fé raciocinada? Aí eu trago o seguinte questionamento. A gente tem fé realmente? Ou pela nossa fé ainda fraca, a gente vacila e às vezes a gente se preocupa tanto, ou às vezes a gente foca tanto nos problemas ainda? Será porque aí a gente ainda não confia verdadeiramente? Interrogação. Lembrando que fé não é só acreditar. Acredito que todo mundo está aqui, acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita na espiritualidade superior, acredita no mentor. Ok, mas fé é acreditar e principalmente confiar. E aí? Será que a gente confia? A gente confia e entrega verdadeiramente nas mãos do Pai? Interrogação. Faço a pergunta para vocês. A fé é o convite para a gente trabalhar. A fé raciocinada é o convite para a gente trabalhar essa fé. É um processo individual de trabalho, é um processo para a gente fortalecer esse contato
pessoal, é um contato pessoal e individual com o Pai, é sentimento, cada um tem o seu. Mas eu afirmo para vocês, sim, podemos trabalhar a nossa fé através do raciocínio. A gente vai encontrar e estabelecer um contato maior com a espiritualidade de luz, com o Pai. E aí fica só essa reflexão para a gente pensar. Espero, já vou terminando por aqui, que já está no nosso horário, espero que tenha feito sentido para vocês, que de alguma forma essa reflexão que eu trouxe aqui, que fez sentido para mim, tomara que tenha feito sentido para vocês também, de como a gente pode se relacionar melhor nesse processo de fé, de problema, de desafio, de provação, de expiação, de todas essas questões que nos envolvem ao nosso redor, na nossa caminhada. Antes de fazer a nossa oração, eu vou convidar mais uma vez a todos, a quem quiser retornar aqui na TV Chico Xavier, próximo encontro com o Nelson Tavares, aqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, na quinta-feira, às 19 horas, horário do Brasil, horário de Brasília, e às 23 horas aqui no horário de Portugal. E agora, para encerrar, eu convido a todos, quem quiser, claro, fechar os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos intui, que nos dirige, por mais esse momento, por mais esse encontro. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos que estiveram envolvidos nesse momento, que possamos trabalhar toda essa reflexão no nosso íntimo, na nossa vida, buscando a evolução do nosso eu. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, um prazer estar aqui e espero vocês daqui a 2 semanas. Tchau, tchau. Um abraço.